Então vamos lá, né, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Nessa sexta-feira, quase carnaval, né? E vamos começar a aula de hoje, ok? Eu vou dar mais uns minutinhos para o pessoal chegar antes de fazer a chamada. Eu vou fazer daqui a 10 minutos, tá bom? Mas vamos lá, né? Primeira coisa sobre a aula passada, né? Na aula passada a gente terminou falando sobre os métodos, né? Os métodos científicos mais utilizados, né? Foram ao todo 11 métodos. E hoje, né? Peraí, só um pouquinho que eu já vou compartilhar com vocês. Prontinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a normatização de trabalhos acadêmicos, ok? Normalmente, quando você está fazendo um trabalho acadêmico, o que é isso? É um TCC, mestrado, doutorado, esse tipo de coisa. Você tem que se adequar a certas regras, ok? É necessário que você se adeque a essas regras. Então, normalmente, quando você está numa instituição, seja ela uma escola, instituto de pesquisa, universidade, empresa até mesmo, apesar que aqui no Brasil, empresa não faz muita pesquisa científica, mas às vezes faz, né? Vai ter uma exigência que os trabalhos, né, apresentados nelas ou feito por elas, né, ele vai ter que ser feito seguindo algumas normas, certo? Se eles não seguirem essa norma, eles vão ser rejeitados normalmente e não se aceita recurso. Você vai ter que, no mínimo, mudar seu trabalho, tá? Há muitos casos disso. Uma coisa que eu já vou adiantando para vocês ficarem muito espertos com o uso de ChatGPT, esse tipo de coisa. Eu sei que tem muita gente que coloca isso para fazer introdução, coloca isso na parte de desenvolvimento. Vocês fiquem espertos com isso, tá? Porque não é tão difícil de verificar se tem alguma coisa errada. ChatGPT comumente inventa citações que não existem, ou seja, ele diz uma coisa que ninguém disse e coloca lá como se fosse a coisa mais natural do mundo, tá? Então, fiquem espertos com isso, tudo bem? Não vão se apoiar só nele, não, tá? Façam seu trabalho direito, estudem certinho, tá bom? Então, o que acontece? Quando um autor ou autores seguem as normas, eles podem ter a liberdade de escolher seus temas e escrever livremente e de modo autônomo, desde que sigam as normas que são balizadoras, ou seja, que estabelecem os limites, mas não o conteúdo, que é do autor ou autores. Basicamente, você tem as regras? Tem. Você tem que seguir elas? Tem. Mas o que você vai falar, como você vai falar, é, entre aspas, livre, certo? O tema você pode controlar, tá? E como é que funciona a estrutura, a organização desses trabalhos, né, de acordo com as normas técnicas, né? Tem algumas normas internacionais para ver isso, né? Tem as normas americanas, né, que é a American National Standard Institution, que é a ANSI. Tem as europeias, né, que aí vai entrar no modelo ISO, né, um modelo até adotado aqui no Brasil, né, que é da International Standard Organization, né, Organização de Padronização Internacional. E no Brasil, basicamente, você tem a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Essas normas, elas são criadas para a ABNT e elas têm como objetivo, né, guiar o aluno na produção de um documento científico,
né? Quando você segue elas, quando você respeita elas, né? Você vai produzir um trabalho que é mais provável de ser aceito no meio científico, certo? Então, ninguém hoje em dia vai começar o texto com um word art colorido assim do nada, tá? Isso é lógica, isso é bom senso, mas, acima de tudo, vocês têm que ter isso em mente, certo? Existe um padrão, e se você quer ser respeitado e produzir um documento respeitado, você tem que se adequar a esse padrão, né? Em princípio, essas normas têm aplicação e validade nacional, a menos que se especifique o contrário por meio de alguma outra norma particular, né? Então, tem algumas faculdades, né, que já pedem um modelo específico um pouco diferenciado. Muitas vezes é porque essas faculdades, elas às vezes têm uma revista própria, onde elas publicam isso aí, ou porque já querem que você publique seu trabalho num formato onde possa ser facilmente difundido internacionalmente, né? Mas, normalmente, para a validade nacional, você utiliza a ABNT padrão mesmo, ok? Eu vou passar como vocês vão colocar a BNT certinho. Ah, faz o recuo de tanto, espaçamento de tanto e tal. Não, não vou passar isso, tá? Primeiro, porque é demorado, certo? Na verdade, é um bando de regrinhas e tal, muito chatas. E o maior motivo de todos é que essas regras mudam, certo? Então, não é porque você está estudando agora que quando você for fazer o seu trabalho, as regras ainda vão ser as mesmas, certo? Então, se você vai produzir um trabalho, pesquisa direitinho como é que tem que ser feito, principalmente a parte de citação. Citação é um negócio bem chato, você vai fazer trabalho acadêmico, a pesquisa bibliográfica é a pior parte de qualquer trabalho, tá? Então, pesquisem bem, principalmente essa coisa da formatação, tá? Então, vamos lá, né? Documentos científicos, né? Documentos científicos acadêmicos são trabalhos escritos que seguem normas específicas para serem apresentados em algum curso, instituição ou evento. O que são esses documentos, normalmente? Entre eles estão a resenha, o resumo, relatório técnico de pesquisa, artigos científicos, ensaios, trabalhos de conclusão de curso, projetos de graduação, monografia, dissertação ou tese de doutorado. Hoje em dia o povo nem chama de monografia, né? Trabalho de conclusão de curso, né? O TCC. Jamais ainda colocou, tá? Mas então esses aí são alguns exemplos, ok? A resenha e o resumo, né? Eles são parecidos, né? Alguém aí sabe me dizer a diferença entre uma resenha e um resumo? Sexta-feira é braba, hein? Ai, ai. Vamos lá. A principal diferença entre elas, né, é que todas as duas vão ver as partes principais de um texto, né? Só que no resumo você não vai colocar sua opinião sobre as ideias ali expressas, ok? Você simplesmente mostra os argumentos que o autor usou a chegar em tal conclusão. Na resenha, você deve questionar o que está sendo feito pelo autor, se ele está fazendo bem fazer isso, tinha um jeito melhor de fazer, se os dados parecem estar enviesados, né? Então, tudo isso tem que ser feito na resenha. Então, vamos falar sobre alguns tipos de documentos científicos, né? O primeiro deles é as monografias, né? Basicamente, são documentos manuscritos, né, feitos por meio mecânico ou eletrônico, que se concentram em um único tema, quer dizer. Então, isso são monografias. Na elaboração de monografia, é importante a existência de um orientador para que o estudante possa discutir seu tema
e recortes do tema de modo a torná-lo mais específico e administrável. Normalmente, né, você vai ter que procurar um orientador que já tenha algum contato ali com a área que você está querendo pesquisar. Ok? Então, posso dar alguns exemplos na mineração, né? Se eu estou procurando alguma coisa relacionada a uma formação de rochas, eu vou procurar provavelmente um geólogo, né? Se eu estou procurando alguma coisa dentro da mina, eu vou procurar, né, um engenheiro de minas. Na química, se eu estou procurando alguém relacionado, né, à espectrometria de raio-x, né, você vai ter que ver alguém que já trabalhou com isso, certo? Então, você tem que ver pessoas que têm noção do que estão falando, pesquisas específicas, certo? Então, quanto mais conhecimento seu orientador tem daquele assunto, melhor ele vai poder te instruir, ele vai conhecer obras importantes aquele respeito para poder te passar como orientação, né? Além do que, normalmente, aí depende do orientador, porque tem orientadores que são péssimos, né? Ele vai pegar trabalho, vai ler, vai ver algum ponto que talvez tenha ficado fraco, que tenha que mudar, né? E vai te passar uma correção daquilo ali, o que ele acha que fica melhor para você rever algum ponto ali, né? Os cursos de graduação de pós-graduação lato sensu normalmente são cursados por estudantes que já concluíram alguma graduação anteriormente. Hoje em dia, né, existe uma lei que cursos de pós-graduação não são exigidos, né, pós-graduação normalmente de distância, eles não são exigidos como parte da sua grade de notas a transcrição de uma monografia, certo? Então, muita gente está fazendo a pós-graduação simplesmente por fazer. Porque a parte mais difícil de uma graduação e de uma pós é justamente fazer o seu trabalho de conclusão, tá? Mas é um trabalho muito importante que vai te situar melhor sobre algum assunto, né? A gente também tem a tese, né? Que eu coloquei essa foto aí de Big Bang Theory, né? Por quê? Basicamente, a tese ela é um tipo de monografia, né? Mas a principal diferença dela é que tem que ter conteúdos originais, certo? Por quê? Porque a tese ela é utilizada para o doutorado. Então, você vai ter que ter conteúdo original, você vai ter que ter um nível de aprofundamento ali elevado, né? E vai ter que descobrir basicamente... vai ter que basicamente descobrir coisa nova, certo? Essas teses, elas têm o objetivo de aprofundar o saber. Por isso que elas são feitas para testar se a pessoa é apta a se tornar um doutor. Ok? Uma pessoa que não consegue aprofundar os documentos, os conhecimentos de uma área, não tem motivo para ela se tornar um doutor. Ok? É assim que a sociedade vê. As teses são cobradas para finalização de cursos de doutoramento, né? As teses devem ser apresentadas e defendidas diante de uma banca, composta por pelo menos 5 membros que são professores doutores, sendo um deles o presidente da banca e é o orientador do candidato a obter o título de doutor. Alguns dos membros devem ser externos de outras instituições, mas todos devem ser especializados na área de defesa. Isso aí vale muitas vezes até para o mestrado, certo? Quando eu fui apresentar a minha dissertação de mestrado, no caso, chamou 2 professores que não eram daqui de Araxá. Eu fiz pelo Cefet, daqui de Araxá, né? Engenharia de Minas aqui pelo Cefet. Então, veio um professor, né, da UF e veio uma da Universidade Federal de Brasília, certo? Mas,
Desculpem, gente. Desculpem. Minha rua é meio barulhenta, tá? Então vieram esses dois professores, esses dois doutores, para me questionar sobre a minha dissertação, sobre a base dela. Então não pode ser avaliado por qualquer pessoa. A dissertação, né? Ela normalmente ela é parecida com a tese, só que ela não tem que ser tão aprofundada e nem tem que ser tão original assim, certo? Ela pode tratar de um tema mais comum, ok? Você só aprofundando mais algum ponto não visto, alguma coisa parecida, né? Mas ela não tem tão um conteúdo quase que completamente original como a tese. Ela é exigida nos cursos de mestrado e, na dissertação, os estudantes mestrandos podem pegar temas já desenvolvidos anteriormente e prosseguir na pesquisa para o saber, né? Buscando novos elementos óticos que enriquecem o conhecimento sobre o tema. Tem muita gente que começa o seu TCC, né, sua pesquisa na faculdade, certo? Já mirando um aprofundamento, alguma coisa assim, naquele mesmo tema para se fazer no mestrado, ok? Então, você já nota ali alguma lacuna que você conseguiu durante o seu TCC e, com base nisso, você já segue ali com o seu mestrado. Nem sempre, né? Eu estou falando de alguns casos, o meu não foi exatamente assim, mas isso acontece bastante, né? Ela deve ser apresentada e defendida diante de uma banca examinadora composta por, no mínimo, 3 professores doutores da área de estudos em foco, né? Que foi o meu caso aí, né? Tem os chamados artigos científicos, né? Que esse aí, normalmente, o pessoal tem mais contato, né? Por que, principalmente? O artigo científico, ele é parecido com uma tese, com uma dissertação, só que ele é bem mais direto ao ponto, ele é bem mais resumido, ok? Mesmo porque esses artigos devem ser publicados em uma revista, né? Hoje em dia, basicamente, revista física, você vê muito pouco, mas, teoricamente, tem um limite de linhas limite de páginas que você pode utilizar das revistas, né? Então, esses artigos, normalmente, eles vão ter entre 10 e 20 páginas, mais ou menos, e ali você tem que ter tudo. Você tem que ter a parte principal da experiência, como ela foi feita, a conclusão que você chegou, você tem que ter referência bibliográfica, você tem que ter ali toda a parte ilustrativa que você for utilizar, gráficos, figuras, tudo, né? Então, você tem que fazer de uma forma bem direta ao ponto, o que é bem diferente dos outros casos, porque você tem que fazer uma pesquisa muito profunda, você tem que dar a volta, você tem que explicar tudo nos mínimos detalhes como que acontece. Artigos são semelhantes às monografias, uma vez que são também sucessões de argumentos, mas de modo mais simplificado, contendo somente as informações necessárias ao bom entendimento, mas de modo menos volumoso e adaptado às normas que são exigidas em cada revista ou periódico científico para que possam ser publicadas. A apresentação de artigos pode ocorrer em eventos, periódicos e revistas, né? Também tem esse caso. As normas que você vai respeitar ali no artigo, elas variam de revista para revista, certo? A revista, às vezes, vai exigir uma letra diferente, a revista vai exigir uma forma diferente de você colocar seus gráficos, ela exige uma exigência bem comum, é o tamanho do resumo, né? O resumo pode ter 300 palavras, pode ter até 400 palavras. Então, cada revista vai ter suas normas, você tem que colocar ali naquele formato para publicação, certo? Muitas vezes, tem-se eventos presenciais, né? Onde a pessoa ela vai apresentar seu trabalho, né? Simpósio, por exemplo, que eu fui lá em Goiás, né? O simpósio de terras raras, né? Então, você tem esse simpósio lá, as pessoas apresentam trabalhos lá e, normalmente, tem uma revista desse evento, né, com a versão resumida do seu trabalho lá. Aí você, ela fica disponível na internet e as pessoas podem procurar.
A maioria desses documentos científicos, gente, às vezes artigos você não encontra grátis, mas dissertação, tese, monografia, isso aqui é muito fácil de achar na internet. E eles são os meios mais confiáveis para pesquisa que nós temos. Certo? Não vai mexer com Wikipédia, não, gente. Nossa, Wikipédia é um negócio muito feio, às vezes está todo errado. Certo? Tem uma lista de pessoas que pode mudar, que tem mais conhecimento para mudar e tal, mas não é perfeito, tá? Fiquem muito espertos a pegar qualquer informação da Wikipedia. Talvez seja interessante olhar lá no final dela só as referências que ela usa, certo? Lá embaixo vai ter as referências, então você vai nos artigos originais, ver se eles são confiáveis e utiliza eles, tá? Fora isso, o Google Acadêmico é uma ótima ferramenta onde você vai achar muita coisa que você precisa. Construção e validação de instrumentos e técnicas de coleta de dados, né? Para a realização da pesquisa é necessário o emprego de técnicas de pesquisa. As técnicas são procedimentos que operacionalizam os métodos. Para o método de pesquisa, corresponde uma ou mais técnicas. Essas estão relacionadas com a coleta de dados, isso é, a parte prática da pesquisa. Então, basicamente, quando você, né, você decidiu o que você vai fazer, você tem que arranjar uma forma de coletar esses dados, certo? E eu vou falar as principais técnicas que você utiliza. Isso aqui não é um pouco diferente as técnicas dos métodos. Os métodos a gente viu aula passada, né? Mas as técnicas são coisas que você pode utilizar para conseguir esses dados, tá? A primeira delas, talvez uma das mais conhecidas, né? É uma técnica até básica. Não, primeiro, antes de eu falar dessa técnica, deixe-me fazer a chamada, tá? Eu vou começar aqui pela turma de mineração. Quem eu chamar, responde aí, tá? Danilo. Presente. Beleza. Eubrindes. Presente. Francisco. Francisco. Tinha visto Francisco entrar aí. Ô, Francisco, acorda, Francisco. Nossa Senhora. Ele vai levar a falta. Se ele não voltar aí, é pra ficar esperto. Eu tô aqui. Gustavo. Tá aí? Tô. É que Então tá bom. travou. Tá. Gustavo? Tá aí? Não. Kevin? Não. Marlene? Presente. Boa noite. Maiana? Não. E Nicolas? Também não. Alô, Marcos. Esqueceu de mim. Quem? Ah, o Enzo? Peraí, Enzo. Enzo? Deixa eu ver Tô uma aqui, coisa aí. aqui. Não, não é essa questão, não. Eu queria saber em que turma você tá, Enzo. Porque Eu tô aqui na na MK. M14. Não, eu sei. Mas aqui na M14 não tá aparecendo seu nome no diário. Depois eu vou ter que ver com a Ana o que tá acontecendo. Tá? Aham. Ah, mas que Depois, estranho, hein? porque essa matéria que você tá fazendo aqui era para aparecer, mas não tá aparecendo. Depois eu vou ver com ela direitinho, tá? Beleza. Mas, de toda forma, eu já tô presente. Não, sim, eu vou colocar seu nome. Tá? Aham. Beleza. Deixa eu.
Vamos lá, o pessoal de Química. Então, começando pela Alessandra. Tô aqui. E? Ah, então tá bom. Dúlia? Não? Tá. Isso. Oi. Ah, Acho que a eu tinha Dúlia tá pensado aí? Júlia. Fala, Júlia? Não, fala Júlia. Do Júlia? jeito que Ah, escreve, tá. com H, U, fala tudo. Ah, tá. Não, é porque era a minha dúvida. Porque DH, né? É Tchau. difícil alguém acertar de primeira. Oi? É difícil alguém acertar de primeira. É, pois é. Eu sei como é que é. Mas então, vamos lá. Tem o Jorge. George ou Jorge? Também não sei como é que se fala. E parece que ele não tá aí, né? Então, tudo bem. Ítalo? Não. João Paulo? Presente, professor. Ah, tá. Não, o Ítalo ou o João Paulo? Eu sou o João João Paulo, né? Paulo. Ah, Isso. tá. Não, não, é porque eu tô olhando só o diário, mas eu tô vendo agora. É isso, vai dar certo. Caroline? Caroline? Não. Tá. Kervin? Ih, o povo já saiu pro carnaval, hein? E o Wesley? Presente. Tudo bem. Então são esses. Ótimo. Professor, faltou meu nome aí. Peraí. Quem? Pedro. Pedro Reis. Você é da EQ13 mesmo, Pedro? Sou daqui 13. Então, seu nome não tá no diário. Você e o Enzo. Deixa eu. Vou fazer o seguinte. Eu vou enviar como mensagem aqui. Só para ficar registrado aqui no WhatsApp, enquanto eu tô lembrando. Enzo. Eu vou ver se até semana que vem, talvez, ver o que está acontecendo e coloco o nome de vocês. Mas relaxa, vocês não vão ficar com falta, não, tá? É, só coloquei aqui para lembrar, tá? Então, Oh, beleza, beleza. Tranquilo. então vamos lá. As técnicas, né? Primeira técnica mais conhecida, mais básica, é a técnica de observação. Simplesmente você vai observar o fenômeno. Então, se você é um biólogo estudando um tipo de pássaro, você vai sair na natureza e tentar achar aquele pássaro e ficar olhando para ele, né? Nada muito incomum assim, certo? Ela é bem utilizada como parte importante do desenvolvimento da pesquisa
e é organizada para registrar as informações obtidas durante a sua execução. A vantagem de usar essa técnica, né, é que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você se baseia na observação, né, você não vai deixar, você não vai estar lá presente, você não vai ficar se mostrando para a pessoa. Por que isso é importante? Quando você está sendo observado, você não se comporta de forma natural, certo? Você sempre está pensando, cada ação sua, você está pensando o que a outra pessoa vai estar pensando de você, certo? Então, para essa técnica aqui ser eficiente, né, uma técnica de observação, você tem que fazer que o objeto da sua pesquisa, né, ele não esteja ciente da sua presença. Ok? Não interferir na vida ali. É claro que isso tem exceções, né? Por exemplo, se eu estou no hospital e só estou observando a evolução de algumas doenças, então estou observando a ficha clínica só de pacientes, certo? Você não pode ter contato direto com aquele paciente lá, ficar animando ele ou coisa parecida, porque tudo ali é interferência. Então, a técnica de observação, essa é a ideia dela. A ideia dela é você ter um alvo ali, né? E observar o que esse alvo faz. A desvantagem é que a presença do pesquisador pode alterar as atividades normais executadas pelas pessoas que estão sendo observadas. A observação pode ser simples participante e pode ser aplicada em um período de tempo, né? Então, se você está usando essa técnica, a melhor coisa que você pode fazer é tentar, né, não deixar a pessoa te ver, porque isso é justamente a maior desvantagem dessa técnica, tá? Então, vamos lá, né? Entrevista. A entrevista é outra técnica, ela é um pouco diferente, né? Que é basicamente fazer uma entrevista com as pessoas. Ou seja, você vai chegar num local específico, né? Pegar pessoas e perguntar para elas sobre um assunto, né? É uma técnica que utiliza perguntas ao entrevistado como forma de aquisição de informações específicas. Na entrevista se faz a coleta de dados, diagnósticos e orientação, né? Essa técnica vai ter algumas vantagens e desvantagens. Primeiro, possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos envolvidos na pesquisa. Você pode perguntar o que você quiser. Você é livre para fazer isso, tá? Segundo, os dados coletados podem ser classificados, né? Você pode organizar esses dados direitinho. Terceiro, o entrevistado não necessita saber ler e escrever, certo? Eu sei que não é muito comum assim hoje em dia, né? Pessoas que não sabem ler e escrever. Mas a gente tem que ter noção que a gente está num país onde a gente tem muitos dos chamados analfabetos funcionais. O que seria isso, um analfabeto funcional? É uma pessoa que ela lê um texto, mas tem muita dificuldade de entender o que o texto está dizendo, certo? Então, você tendo como método, como técnica de pesquisa, a entrevista, você pode explicar para essa pessoa, se ela tiver qualquer dúvida, você pode esclarecer para ela. Então, facilita essa parte também, tá? Oferece a possibilidade de esclarecimento, é o que eu já acabei de falar, né? Permite observar algumas expressões durante a execução através de gestos e voz do entrevistado, né? Então, expressão facial e tal, ela pode te contar alguma coisa que talvez escrito ali você não veria. A pessoa pode, o tom que ela está falando pode mudar uma frase, tá? A mesma frase dita com um tom diferente muda totalmente o sentido dela. Vamos lá. Outra técnica, né,
parecida, entre aspas, com a entrevista, né? Seria o questionário. O que acontece? Basicamente, você vai fazer um questionário, você vai colocar questões, que elas vão ser bem apresentadas lá, né? E você vai enviar essas questões para o entrevistado. Vai ser impresso, ou você manda um Google Form, você manda de forma virtual e tal. Aí a pessoa vai pegar aquele questionário e preencher e te entregar ou te enviar, né? Importante é construir esse questionário com o auxílio de um orientador ou basear-se em algum modelo já validado. Vantagens dele. Primeiro, possibilidade de alcançarmos um grande número de participantes e, dessa forma, podemos garantir o anonimato das respostas e sem influência de opiniões do entrevistador. O que acontece? Né? Isso aí é uma das desvantagens da entrevista. Certo? Quando você vai fazer uma entrevista para uma pessoa, você lembra do que eu falei, que a pessoa, por saber que está sendo observada, ela pode fazer diferente do que ela faria normalmente? Isso vale na entrevista também. Por exemplo, se eu pergunto de um tema que é considerado mais polêmico, há grandes chances da pessoa responder uma opinião que não é a verdadeira opinião dela, justamente porque ela sabe que ela está sendo observada. Ainda mais se for entrevista para televisão. Certo? Então, não. Eu não vou responder o que eu penso, não. Eles vão achar, sei lá, que eu sou machista. Ou coisa parecida, não sei o quê. Tá? Então, sempre tenham isso em mente. A técnica de entrevista ela é muito boa, ela permite você entrevistar qualquer pessoa e tal, permite esclarecer qualquer ponto de dúvida, mas muita gente vai se sentir constrangida, vai responder de forma diferente do que pensa, né? Então, vantagens do questionário, né? Primeiro, pode alcançar um grande número de participantes, manda em grupo do WhatsApp, manda onde for, e você consegue alcançar mais gente, né? Segundo, as pessoas têm um anonimato das respostas, certo? Nem sempre vai ser necessário, você não vai colocar também o nome da pessoa que escreveu tal resposta, ok? Idealmente, sim. Você não vai responsabilizar a pessoa pelo questionário. O questionário é simplesmente para você saber o que a população em geral pensa. Você não vai colocar tal pessoa responsável por isso, certo? Então, você garantindo esse anonimato, a pessoa não tem motivos para não dizer o que ela pensa no questionário, certo? Ela vai falar exatamente o que está na mente dela. E também não vai ter influência de opiniões do entrevistador. Vamos fazer de conta que eu estou fazendo uma pesquisa para vereador, né, aqui na cidade de Araxá, certo? Se eu estou fazendo essa pesquisa para vereador e estou com a camiseta de um candidato específico, vai ter muita gente que vai dizer que vai votar nesse candidato só para ficar bem diante dos meus olhos, mesmo que não tem intenção nenhuma de votar nele, certo? Então, a influência do entrevistador ali, ela vai acontecer. Quais são os problemas, os grandes problemas do questionário? Porque também nem tudo é flores, né? Senão, ninguém mais fazia entrevista e ia ser só questionário. Primeiro, quem não sabe ler e escrever, vai saber responder um questionário? Não vai, né? A gente tem muita gente também que não sabe mexer direito na internet. Não vão querer responder isso, né? Questionários online, por exemplo. Ok? Se eles tiverem alguma dúvida, eu falei que muita gente aqui no Brasil é analfabeto funcional. Certo? Então, se você tem uma dúvida numa pergunta, quem é que vai responder essa dúvida para ele? Não tem como responder. Certo? Então, não tem como auxiliar nessas dúvidas. Não garantem um retorno. E, geralmente, o número de perguntas não é expressivo.
Vamos um de cada vez. Não garantem um retorno. Não é porque você mandou esse questionário para 500 pessoas que essas 500 vão te devolver. Isso eu te garanto que esses 500 não vão te devolver, tá? Agora, quantas delas vão, não sei. Acho que depende até do seu carisma, do que elas estão fazendo, do humor delas no dia, né? Então, nem todo mundo vai responder, ok? E o número de perguntas não ser expressivo. Gente, eu não vou pegar um questionário, eu tô no meu horário livre, vou pegar um questionário de 120 questões e vou ler direitinho e responder uma por uma. De jeito nenhum, e ninguém vai fazer isso. Ninguém são conscientes, ninguém que não está trabalhando com aquilo ali. Então, assim, você tem que pensar que o questionário ele tem que poder ser respondido rápido. Ok? Ninguém quer tirar muito tempo para fazer isso. Se a pessoa vê que o questionário é muito grande, ela simplesmente vai deixar sem fazer, e é isso mesmo. Tá? Então, coloca tipo umas 8, 10 questões, costuma ser um padrão bom para questionário. Tá? Vamos lá. Entre as técnicas de as limitações, podemos citar a falta de motivação do entrevistado. Peraí. Oh, isso aqui tá fora de ordem. Gente, o que aconteceu? Isso aqui são as limitações da entrevista. Não sei por que aconteceu isso não, mas eu vou mexer assim que eu acabar, tá? Então, isso aqui são as limitações da entrevista, né? Vamos lá. Primeiro, falta de motivação do entrevistado. Às vezes eu não estou nem aí para sua pesquisa. Falta de compreensão do significado das perguntas. Fornecimento de respostas falsas, já falei sobre isso. Incapacidade do entrevistado para responder a entrevista. Influência das opiniões pessoais do entrevistador. E os tipos de aí essas são as limitações, né? São os problemas da entrevista. E os tipos de entrevista são entrevista informal, né? Expressão livre do entrevistado sobre o assunto pesquisado, né? A entrevista focalizada, né? Quando tem um tema específico e normalmente você não permite que o seu entrevistado vá para outro tema do nada, né? Um exemplo dessa entrevista informal aqui, né? São os podcasts, ok? Podcast nada mais é do que uma entrevista informal. Quer dizer, a pessoa, o entrevistado, ele vai lá para falar de um assunto. Eu tenho um canal de yoga no YouTube. Aí ele foi lá fazer um podcast. Às vezes eles acabam falando de famílias, acabam falando de casa própria, falam de diversas outras coisas no meio. Por quê? Porque é uma entrevista informal. É permitido sair do tema. Focalizada, não. Entrevista por pautas. Tem certo grau de estruturação, guiando-se por uma relação de pontos, né? Você tem os pontos principais que tem que ser abordados aí, né? Entrevista estruturada, relação fixa de perguntas, possibilitando o tratamento quantitativo de dados. É muito feito em debates políticos, por exemplo, tá? Bom, essas técnicas passadas aí, a questionário e a entrevista, normalmente elas vão ser utilizadas mais pelas humanidades, certo? As humanas que vão ter o maior foco nisso aí. Já nas exatas, uma das mais utilizadas, basicamente, é o teste, né? Testar é fazer uma prova, envolve sentido de medida, precisão. É realizar uma comparação com base em critério definido, né? Então, quais são os objetivos dela? Medir a validação de um conteúdo, qualidade de medir com exatidão, padronizar a aplicação, análise e interpretação dos resultados, estabelecer normas para avaliar e interpretar os resultados dos testes. Então, ela é mais exigente. Basicamente, você tem que ter um modo padronizado de fazer as suas medições. Aqui eu coloquei como exemplo, aqui a foto, né? Eu coloquei um multímetro. O que é um multímetro? Desculpa, gente. O que é um multímetro?
Um multímetro é um aparelho, né, que ele vai medir basicamente tensão, corrente e resistência elétrica. Ele faz as três coisas, né? Aqui ele está medindo, no caso, uma resistência elétrica. Mas isso vale também para testes laboratórios. Você usa balanço de precisão, né? Você vai utilizar raio-x, você vai utilizar, por exemplo, um moinho, alguma coisa parecida. Então, assim, tudo isso é uma técnica de testes. Isso vai utilizar microscópio, por exemplo, né? Então, você está fazendo um teste, você está fazendo uma medição ali, você vai estabelecer quantidades, valores ali. Então, isso aí é a técnica mais utilizada dentro da parte de exatas. Ok? Técnica de documentos. O que é essa técnica de documentos? Basicamente, você vai procurar documentos. Como assim? Arquivos, registros estatísticos, diários, biografias, jornais, revistas, entre outros, que possam ajudar na pesquisa. Toda pesquisa científica, você vai ter que utilizar essa técnica, né? Vai ter uma parte na sua pesquisa que se chama pesquisa bibliográfica. O que é isso? Basicamente, você vai ter que sintetizar os pontos principais que cercam o assunto do qual você está falando. Tá? Então, eu estou falando de balanças, né? Então, eu vou ter que falar quais são os tipos de balanças, para que elas são usadas, por que um é melhor que a outra, não sei o quê. Então, assim, eu vou ter que colocar isso. Normalmente, quando eu trabalho com um trabalho científico, né, documento científico, eu vou ter que colocar esses pontos aí, um a um. Okay? Mesmo porque eu tenho que situar o meu leitor da parte técnica, né? E também vai me ajudar a me situar sobre o assunto, né? Eu já tenho pesquisas na área que eu estou trabalhando, eu já tenho algumas informações disponíveis, essas informações são verdadeiras, então tudo isso vai te ajudar e ajudar também quem está lendo a entender. Documentos também, outros tipos de documentos, né? Podem ser registros estatísticos, né? Aí vem o IBGE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, organizações voluntárias, institutos de pesquisa, órgãos públicos, né? Também, isso aí já vai mais para a parte de humanas, né? Que são os documentos pessoais. Eles também podem ser utilizados. Cartas, diários, memórias, autobiografias. Isso é utilizado principalmente na história, certo? Porque muita coisa foi descoberta com base em cartas que as pessoas escreviam, com base em biografias, né? Memórias. Então, assim, não eram documentos científicos, mas expressam características daquela época que, de outra forma, né, talvez por as pessoas não acharem aquelas características tão interessantes, elas eram ignoradas, tá? Tudo bem com as técnicas, sem problema, por enquanto? Tá. Então, vamos lá. Boa. Vivemos em... Oi? Não, de boa. De boa? Ah, tá. Então tá bom. Tranquilo, Marcos. Pode seguir. Beleza. Bora lá. Bom saber que vocês estão acordados. Vivemos em tempos nos quais as tecnologias de informação e comunicações digitais, bem como a globalização dos mercados mundiais, né, elas vão trazer uma grande quantidade de transformações sociais no mundo, ao ponto de que vários autores consideram que estamos em tempos pós-modernos, né? Então, a informação, né, a facilidade com que você consegue essa informação, ela mudou muito. E não foi de tanto tempo para cá, certo? Quando eu comparo isso pelo seguinte, a minha irmã é mais velha que eu, 11 anos. E na época dela, uma das coisas que ela disse foi que era muito útil ela ter guardado os cadernos dela de escola para estudar,
segundo ela, aquilo facilitava bastante, ela poderia entender a matéria, acessar ela com facilidade. A questão é que hoje a informação está tão disponível, tão facilitada na internet, que isso aí já não é mais viável, certo? Por mais que você tenha feito anotações ali e tal, dificilmente vai compensar mais você pesquisar no caderno do que na internet. Mesmo porque, na velocidade da informação, muito daquilo que você escreveu já pode ter mudado do ponto de vista científico. Certo? Então, vamos lá. Bauman, 2007, considera que os tempos atuais são líquidos, ou seja, não há mais a solidez nas relações entre pessoas, a solidão. A escola é uma pequena porção da sociedade, está inserida nela. Dessa forma, os problemas da sociedade acabam se refletindo nos ambientes estudantis. Professores e estudantes podem juntos encontrar a solução para muitos problemas que acontecem em ambientes escolares, né? Você não tem uma interação tão boa entre os alunos, entre o próprio corpo docente, como se tinha antigamente, certo? Vocês podem notar isso principalmente em cursos EAD, certo? Tem um monte de alunos, às vezes é um trabalho que seja o mesmo trabalho para todo mundo, mas como não se tem convívio, não se tem interação entre os alunos em si, acaba que é cada um por si, não se tem troca de informações. Essa troca de informações, ela, na verdade, ela costuma ser muito benéfica para a construção do conhecimento, né? Agora, não, ainda dá tempo de fazer um pouquinho, né? Eu vou falar um pouco sobre a metodologia da tal pesquisação. O que é isso? Essa metodologia ela foi desenvolvida por Michel Tiolent, né? E é voltada para a resolução de problemas nas organizações com a participação de pessoas envolvidas e a tomada de consciência de todos em relação ao que se está fazendo e por que se está fazendo alguma coisa. Tá? Ele vê justamente como, esse problema de não ter interação entre os alunos, né? E ele propõe esse método de pesquisação para tentar interagir, que eles interajam mais entre eles e com os professores. Uma coisa aí que talvez os alunos vão me odiar, mas eu concordo muito, né? Uma das raríssimas coisas que eu concordo com o Lula. Não gosto muito dele, mas uma das coisas que eu concordo com ele foi o banimento do celular nas escolas, certo? Alunos eles têm muita dificuldade em raciocinar e aprender ao trabalhar com o celular o dia inteiro. Eles não interagem entre si, eles não interagem com o professor, não prestam atenção direito. Então, eles têm muita dificuldade nisso. Ah, mas eu preciso do meu celular para isso. Tem exceções, tá? Tem alguns cursos que precisam realmente, tá? Mas hoje em dia, o seu uso sem controle, ele faz muito mais mal do que bem nas escolas em geral, certo? Então, para isso aí, para a escola de ensino básico e ensino médio, eu acho que foi muito bom ter cortado isso aí. Então, mas voltando lá, né? A pesquisação foi desenvolvida inicialmente para a resolução de problemas organizacionais das empresas e, posteriormente, foi levada às escolas que possuem um ambiente favorável para a realização das pesquisas, né? Então, a primeira foi desenvolvida nas empresas, né? Porque as empresas não podem ter toda essa separação entre as pessoas que trabalham lá, porque senão pode ter problemas nos seus projetos, né? Então, ela foi criada lá e transferida para as escolas. As escolas, elas são os ambientes favoráveis para o emprego dessa pesquisação, né? Porque cada problema educacional, seja nos processos de ensino e aprendizagem, ou de infraestrutura, ou nas relações entre os atores da escola, nem sempre consegue ser resolvido de modo individual. Ou seja, nem tudo que você quer, você consegue fazer sozinho dentro da escola. Você precisa envolver mais pessoas, né? Então, essa pesquisação é útil por isso, para criar justamente, para interagir entre as pessoas. E essa interação é necessária. Muita gente tem isso de
odiar trabalho em grupo, né? Eu entendo. Não só entendo, como também não gosto. Mas você tem que ter noção do seguinte. São limitadíssimas as áreas onde você não vai trabalhar em grupo quando você for para a empresa, certo? Você sempre vai ter que trabalhar com a equipe ali. Tendo isso em vista, aprender isso desde os anos de escola pode ser benéfico para o seu futuro no mercado de trabalho, tá? Então, aprender a trabalhar bem, não importa com quem, falar, mas fulano é incompetente. Tá, você acha que não vai ter ninguém competente onde você vai trabalhar? Sempre vai ter o carinha que é afilhado do dono e tá lá simplesmente porque é parente, tá? Então, o cara não tem talento nenhum e tá lá. Ok? E você vai ter que trabalhar com ele. Então, é bom vocês fazerem trabalho em grupo. É justamente por isso que vocês vão fazer um para mim, esse modo. Né? Um exemplo nas escolas, né, é o trabalho com deficientes visuais ou auditivos, com problemas mentais ou outros. Durante os anos de graduação, nem sempre os alunos têm como trabalhar com esse público de modo a desenvolver formas de ação eficientes. Então, assim, você tem que trabalhar com isso desde o começo. Porque esses alunos, eles vão ter mais dificuldades, vão ter algumas necessidades especiais para conseguir alcançar os outros, né? Basicamente isso aqui. Tem alguma dúvida no que eu expliquei hoje, pessoal? Não, até o momento, Tranquilo? para mim tá tranquilo. E não tem dúvida ou quer sair de férias pro carnaval? Ai, ai. É boa essa. Tem isso, né? Ela tá muito Mas... forte, tá? Já tá querendo Festa descansar. carnaval, nada, eu trabalho quase os dias tudo. Ah, vai? Ah, não. Mas aí... Aham. Ah, não. Nossa. Pois é, vai ter Trabalho de esse quê? feriado aí não, só na terça, provavelmente. Ah, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Tá certo. Não, mas então, no mais, eu acho que vai ser mais ou menos isso, tá? Mas eu dei uma olhada aqui, né? Eu passei essa relação de alunos aqui, o pessoal que faltou, né? E a partir da semana que vem, eu já tô pensando, semana que vem tem aula. Ah, tem aula, né? É porque na sexta-feira não vai emendar, então vai ter aula normalmente. Na semana que vem, eu já tô pensando em dividir os grupos para o trabalho, né? Não sei se eu falei com vocês do trabalho aqui, como é que vai funcionar, mas é basicamente o seguinte, certo? Eu vou fazer um trabalho só, que ele vai ser feito na forma de apresentação, valendo 4 pontos, ok? Como é que vai ser esses 4 pontos? Tá? 2 pontos, basicamente, vocês vão fazer uma apresentação de slides, tá? Eu quero que vocês façam. E 2 pontos vai ser a respeito do conteúdo. Então, assim, vocês abordaram os principais pontos desse conteúdo, vocês falaram sobre os principais pontos que eu exigi. Eu ainda não falei o que é o trabalho, mas assim, vocês falaram sobre isso, se ateram ao tema e tal. Se vocês fizerem isso, 2 pontos garantido, certo? Então, vocês já ganharam metade dos pontos do trabalho. Ali, já ganhou 2. Agora, em 8, eu tenho que tirar só 4. Tá? Então, fez a sua pesquisa bem feita, montou um slidezinho bem feito ali, falando dos principais pontos, já ganhou 2 pontos. E os outros 2 pontos? Os outros 2 pontos é a apresentação individual. Tá? Então, a pessoa que for apresentar, ela vai colocar o slide, vai ligar a câmera, quero estar vendo a cara da pessoa, e vai apresentar. Tá? No final, vou fazer perguntas ao grupo e tal, mas basicamente vai ser 2 pontos da apresentação individual, 2 pontos do conteúdo. Tudo bem? Vai ser... Certo, aí
aí esse trabalho. Então, o grupo, cada um vai apresentar um pedaço, então. É isso que você quer, né? Ah, Dos sim, slides. sim. De alguma parte vocês vão ter que falar. Certo. Porque... E outra coisa, Pode falar. você vai fazer esse trabalho e vai passar a prova também? Ou A como é que prova vai ser feita pessoalmente. Vai ser feita lá na Politécnica. Entendi. Não vai ser feita à distância. Positivo. Entendi. Você nem para dar Presencial? esse presente para nós, hein? Não. Na verdade, eu tava... Desculpa, Já pensou? eu dei bobeira. O trabalho de vocês, gente, eu tava me confundindo aqui. Esse trabalho ele não vai valer 4 pontos, tá? Eu vou cobrar dele 3 pontos, tá? 1,5 de cada. E o outro, 1 ponto. Esse 1 ponto vai ser basicamente nas experiências de laboratório. Então, você foi lá, você participou das experiências presenciais, eu vou avisar os dias, claro, né? Mas você foi lá, você participou, ganhou 1 ponto grátis. Então, assim, você garantindo que você indo lá, você já precisa só de 5 no resto do módulo. Se o seu trabalho tiver o conteúdo certinho, já conquistou 2,5. Ali, ó, só precisa de 3,5 no resto do módulo. No caso, Né? já vai ganhar automaticamente o ponto. O de ir lá, você ganha automaticamente. O do conteúdo, eu vou avaliar o conteúdo, né? Claro. Da Show de apresentação, bola. né? E apresentação individual, vocês também vão ganhar alguma coisinha. Né? Bom. Melhor ainda. Aí, melhor ainda, né? Aí fica só as provas, mas vocês não vão precisar tirar muita coisa nessas provas. Né? Se vocês fizerem essa parte bem, você já não vai necessitar tanto assim. Tá bom? Ô, Marcos, na Copa. Oi? Mas e se bater o horário que eu trabalho, Marcos, não for lá no dia, como é que faz? Não, você tá com a sua folha de ponto, aí é outra coisa, né? Você tá trabalhando, você tem folha de ponto, aí já é outra coisa, mas aí você não precisa se preocupar, não. Mas caso não tiver, aí você tem que estar lá, tá? Não, ok, só para... Eu sei que você troca turno, né? Aí é complicado. Não, então no mais é isso, pessoal. Aí semana que vem a gente tem outra aula aqui. Eu vejo vocês lá, tudo bem? Beleza, Boa Marcos. noite. Boa noite. Boa Bom noite. carnaval. Falou. Boa noite. Final de semana aí. Boa noite.